Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Max Solar e eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou se um painel fotovoltaico ele suporta a temperaturas extremas, seja muito quente ou muito frio? Me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar que ele suporta. Bom pessoal, vamos lá. Para quem não conhece, um painel fotovoltaico ele é fabricado e desenvolvido para funcionar no mundo inteiro. Então ele suporta desde menos 40 graus até mais 85 graus. A maioria dos painéis hoje são fabricados com essas condições climáticas, para que eles possam suportar essas condições climáticas. Mas no Brasil, 40 graus, 45 graus de temperatura, nós estamos falando de um país tropical e em algumas regiões lá no sul, subtropical. Isso afeta o painel, afeta a eficiência de trabalho dele e posso te dizer que sim, ele afeta. Inclusive o datasheet, que é um documento impresso por todas as marcas, na hora da fabricação do seu painel, ele expõe todos os dados de laboratório, quais são os conceitos, qual foi a temperatura, a aplicabilidade para poder determinar a potência do módulo e também determina como que você calcula essa perca. E eu vou apresentar isso para vocês agora. Bom, então para vocês terem noção, um painel fotovoltaico em condições de laboratório, ele passa por uma máquina para poder determinar qual que é a potência do painel. Nessa máquina é aplicada uma irradiação artificial de 1000 watts por metro quadrado com uma temperatura de célula de 25 graus. Então é uma temperatura de laboratório. A gente sabe que não é uma temperatura normal de um clima aberto, como o Brasil. E aí o que acontece? Eu já falei para vocês que o painel ele é feito para durar de menos 40 a mais 85 graus. Mas como que a gente calcula a real eficiência desse painel em operação? Existe um outro termo chamado NMOT, que traduzindo já é temperatura nominal de operação do módulo. Esse é um outro teste que ele é feito com condições mais condizentes com a realidade, onde você consegue operar o painel dentro desse mesmo maquinário e simular ele como ele funcionaria realmente no mercado. Então, para você que pensa que um painel de 555 watts, ele realmente é um painel de 555 watts, tem que te dizer que você está enganado. A faixa de operação desse painel é na faixa de 415 watts em operação. É claro que existem diversas situações. A irradiação pode subir muito e em algum momento do dia ele está numa operação a 470, 480 watts, talvez até 520 watts, mas dificilmente ele vai chegar no pico de operação. Por isso que os painéis eles são nominados como watt pico. Ele é uma curva de potência onde no teste de laboratório ele chegou num máximo e naquele máximo ele não passou disso com essa irradiação e com essa temperatura aplicada em laboratório. Bom, a gente falou que o painel de 555 watts ele não opera em 555 watts, mas por que ele não opera em 555 watts? A gente já falou que ele é por causa que é o pico da placa, mas como que ele tem essas percas? Existe um coeficiente chamado Pmax, que ele é um coeficiente de perca de potência por temperatura, seja graus Celsius para mais ou graus Celsius para menos. Ele é um coeficiente que tem em todos os datasheets das placas, e a maioria das placas, nesse momento, elas estão perdendo na faixa de 0,35% por grau centígrado. Bom, então como a gente estava falando, no Brasil, a faixa de temperatura do Brasil, ela chega aí a 40, 45 graus. Então, Alfeu, esses 40 graus, então quer dizer que na condição de temperatura de laboratório é 25 graus, e aqui 40 graus, então quer dizer que eu tenho que pegar 0,35% vezes 15 graus? Sim, exatamente isso. Vai pegar 0,35% vezes 15 graus, você já vai ter uma perca percentual dessa potência do painel por conta da temperatura. Seja para mais de 25 graus ou seja para menos de 25 graus. Então, na Europa, você vai calcular para menos, porque lá a temperatura é muito baixa. Em contrapartida, no Brasil, você vai calcular para mais. Mas não é só isso que faz com que perca eficiência o painel. A questão de estar 40 graus de temperatura ambiente, isso não quer dizer que está 40 graus de temperatura o módulo. O módulo fotovoltaico ele aquece muito mais do que a temperatura ambiente. Tanto que o teste de condições climáticas em laboratório ele tem uma temperatura de célula de 25 graus. Isso não quer dizer que a temperatura ambiente é 25 graus. Então, quando você tem 40 graus de temperatura ambiente, provavelmente a sua célula está lá na faixa de 55, 60 graus. Então é esse realmente o valor que você vai utilizar para poder calcular essa perca considerável de 0,35 por grau centígrado.
Agora, para fazer essa mensuração é muito difícil. Então talvez você deve estar se perguntando, existe algum modelo de placa que seria melhor para eu comprar? 555, 570 watts, 600 watts? Eu posso dizer que não. Todas elas vão ter essa perca por temperatura e elas vão estar descritas no seu datasheet. Então você pode ter certeza que, independente do modelo que você pegar, ela vai ter aproximadamente o mesmo percentual de percas. Agora, em contrapartida, tem novas tecnologias saindo, que são as células TOPCon. Elas vão vir muito forte para o mercado de 2024. Esse ano elas já estão entrando no mercado brasileiro e elas têm menos perca por temperatura. Elas são mais resistentes a essas variações de temperatura, então elas tendem a ter menos perca ao longo dos 25, 30 anos de garantia. Então você vai ter uma vantagem a longo prazo. Em contrapartida, o preço dela também é um pouco mais elevado nesse momento. Então, Alfeu, eu deveria esperar para pegar essas células TOPCon, esses modelos novos de painéis? Eu diria que não. Eu diria que você fazer nesse momento seu sistema vai ser a melhor economia que você pode fazer na sua vida. Então, independente do modelo que você escolha, faça o mais rápido possível o seu sistema fotovoltaico e você já começa a ter economia instantânea. Bom, finalizando, pessoal, a gente viu hoje que o seu painel ele suporta de menos 40 graus até 85 graus positivo. Você viu também que existe um coeficiente de temperatura chamado Pmax, que ele está no seu datasheet do seu painel, que mostra qual é o percentual de perca por grau Celsius. Além disso, você viu como que é feito o teste de determinação da potência do módulo e quais são as condições de laboratório utilizado nele. Você entendeu também como funciona um painel, como ele realmente vai funcionar, na verdade, né? Então ele é um 555, mas ele vai estar operando normalmente em 415, 430 watts. E isso também vai variar conforme o horário do dia. Lembrando que a faixa das 11 horas da manhã às 2 horas da tarde sempre é o horário onde ele vai ter as maiores potências. E você conseguiu compreender como que você pode mensurar essas percas do seu painel, sabendo que todo e qualquer modelo vai ter percas e existem novas células sendo lançadas no mercado que elas vão ter maiores eficiências a partir de 2024. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like pra gente, se inscreve no nosso canal e escreve um comentário para nós do que você gostaria de saber, do que você gostaria de aprender. Eu fico por aqui e te agradeço. Até a próxima!